Olá! Nesse vídeo eu vim contar pra vocês como é que eu lido com dinheiro, como é que é o meu histórico de lidar com dinheiro também. Pouco tempo atrás, eu e o Schiller fizemos um vídeo juntos falando como a gente lida com dinheiro como casal. E quando a gente tava fazendo esse vídeo, eu falei, se a gente for contar nosso histórico individual com dinheiro, eu especialmente se eu fosse contar os detalhes e tal, dava um vídeo só sobre isso. E aí várias pessoas pediram pra eu fazer um vídeo sobre isso, e é por isso que estamos aqui agora. Então, pra eu falar hoje como eu lido com dinheiro, se eu for vir aqui falar só como eu lido hoje, vai ser difícil de entender como é que eu cheguei aqui, né? Então é importantíssimo que eu fale, ou que eu pense sobre o meu histórico, isso eu acho que pra qualquer pessoa, pra saber como ela lida com dinheiro, entender o histórico dela faz muito parte desse processo, tá? Até pra tentar mudar alguns hábitos, olhar o que aconteceu com a gente, qual é a nossa história com relação a isso, nos ajuda. E eu vou contar pra vocês como é que foi a minha e como olhar pra trás me ajudou também. Então eu fui ter meu próprio dinheiro, fui começar a pensar com relação ao dinheiro lá quando eu comecei a trabalhar, porque até então eu nunca tive mesada, então eu ganhava assim, às vezes presente de aniversário, alguma coisa assim, da minha avó, das minhas dindas, que era um dinheiro, mas eu nunca tive o meu dinheiro para administrar, então eu acho que eu nunca parei tanto para pensar sobre isso. E aí, durante a minha adolescência, antes de eu começar a trabalhar, né, e ter meu próprio dinheiro, eu tinha pais, eu já comentei no meu vídeo sobre a minha vida profissional, que eu tinha pais que eles eram meio autoritários, especialmente na minha adolescência, e que eles limitavam as coisas que eu podia ter acesso, que eu podia fazer, porque eles que me bancavam, eles que pagavam minhas contas, então eles que decidiam o que eu podia e o que eu não podia fazer. E isso começou a me incomodar bastante quando eu era adolescente. E aí eu comecei a enxergar o dinheiro, ter o meu próprio dinheiro, com o símbolo de uma liberdade, que eu poderia fazer as minhas próprias escolhas. Até hoje eu tenho essa visão comigo, mas ela começou, eu acho, a se formar ali. E aí, até, como eu falei no vídeo da minha escolha profissional, até a escolha da minha profissão foi impactada com esse sentimento que eu tinha de falta de liberdade na adolescência. E aí, também contei lá no vídeo que eu comecei a trabalhar num banco com 20 anos. Eu acho que antes eu já tinha minha bolsa de estudos, que por um ano antes, então com 19, eu já tinha meu dinheirinho, ele que era só meu, né, que era do meu trabalho, que era bem pouquinho, mas enfim, era alguma coisa que eu comecei a gerenciar isso. E aí que eu comecei a ter que pensar como lidar com o dinheiro. Até então era minha família que me sustentava, né? E eu só pedi autorização pra eles para fazer alguma coisa que eu queria ou não, mas era isso. Mesmo antes, eu não lembro exatamente que idade que eu tinha, mas foi perto dessa época, assim, de eu estar na faculdade, talvez já tinha começado a trabalhar, talvez ainda não tinha. Meu pai me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Até pra quem acompanha o canal do Schiller lá sobre investimentos, eu acho que é o primeiro livro do canal dele, fala sobre esse livro. Esse livro foi interessante porque ele foi uma das primeiras vezes que provavelmente que eu comecei a pensar sobre dinheiro. É um livro super simples, super básico, por mais que até naquela época eu tenha lido e tenha pensado, tá, mas isso é simples, isso é matemática pura, mas o que ele explica ali, ensina e fala muitas vezes é sobre o quanto, quando você tem dinheiro, o dinheiro sobra, você começa a ganhar mais dinheiro com esse dinheiro que sobra e que começa a te render, se você souber investir. Então isso ficou bem enraizado pra mim desde antes de eu começar a trabalhar. Então isso já era claro pra mim e provavelmente isso tenha me ajudado na minha caminhada. E aí, comecei a trabalhar e desde o começo eu sempre tive um comportamento com relação ao dinheiro de economizar o que eu pudesse para construir isso que o Pai Rico, Pai Pobre fala, né? De a gente construir ativos que vão nos dar mais dinheiro para nos dar mais liberdade no final das contas, né? Que era o que eu buscava, né? Eu buscava cada vez mais liberdade, então eu queria poder ser dona das minhas próprias escolhas, então enquanto que eu tiver dinheiro, eu posso ter essa liberdade. Eu não sou obrigada a fazer determinadas coisas, eu não sou dependente dos meus pais para eles decidirem o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Então eu tendo meu próprio dinheiro, quanto mais dinheiro eu tivesse, mais livre eu me sentia. Então esse era o raciocínio, e é meio que o raciocínio que eu uso até hoje, né? Mas só para contar o histórico para vocês. Trabalhei em bancos também, como contei lá no vídeo da minha história profissional. Isso me fez entrar no universo de como investir o meu dinheiro, porque eu atendia clientes que queriam investir o dinheiro deles, então eu entendia de investimento. Isso me ajudou também a investir bem o meu dinheiro. Então, para vocês terem ideia, muitas pessoas hoje em dia, nos últimos anos, começou a se popularizar mais esse negócio de investir em bolsa, mas eu investi em bolsa em 2007, 2008, alguma coisa assim, sabe, já. Então, pra mim, eu já tava muito ligada nessas coisas há muito tempo, e aí isso ajudava a fazer com que esse dinheiro que eu conseguia economizar todo mês fosse aumentando e fosse bem investido pra que eu tivesse cada vez mais liberdade, né? Ao mesmo tempo, eu não só queria investir uma fatiazinha ali. Meu raciocínio sempre foi, o quanto mais eu conseguir ter guardado, mais eu vou ter de liberdade. É meio que isso que eu sempre pensei, tá? E por isso, eu sempre guardei uma boa parte do que eu ganhava.
ganhava. Eu gastava o que eu precisava. Eu sempre tentei manter os meus custos o mais baixo possível, porque quando tu mantém teu custo baixo, sobra mais, né? Pra que eu conseguisse fazer essa caminhada. Eu nunca fui de guardar, agora eu vou economizar dinheiro todo mês para eu poder comprar aquela bolsa que eu quero, não sei. Ou então eu vou guardar dinheiro todo mês e depois de X meses eu vou poder comprar um carro. Nunca fiz isso. Eu sempre gostei mais de guardar o máximo possível pra eu ter liberdade. Quando eu decidisse que eu quero fazer uma coisa, eu já tenho dinheiro. Então se eu quisesse comprar um carro, provavelmente em algum momento lá eu já tinha dinheiro se eu quisesse, sabe? Aliás, eu nunca tive curiosidade, eu nunca tive carro, nunca comprei um carro até agora. Primeira vez agora, né? E não porque eu não tivesse dinheiro pra isso, mas porque eu nunca achei que fosse prioridade ou que fosse um bom investimento, porque carro é um gasto, né? E eu sempre fiz esses cálculos aí e nunca, sei lá, no meu estilo de vida sempre dava pra se adaptar a ficar sem carro. E não tô dizendo que todo mundo tem que fazer assim, né? Cada um tem pessoas que funcionam melhor quando elas guardam especificamente pra alguma coisa. Pra mim isso sempre funcionou fazer desse jeito, né? Funciona até hoje. E aí, porque eu sempre tive essa mentalidade de poder guardar o máximo que desse pra quando eu quisesse fazer algo, quisesse comprar algo, eu já tivesse essa possibilidade, foi que eu consegui fazer algumas movimentações na minha vida que requeriam mais dinheiro, mais esforço, sem precisar fazer um grande planejamento pra isso. Então, por exemplo, eu fiz intercâmbio quando eu acabei a faculdade, com o dinheiro que eu tinha guardado no período que eu trabalhava no banco, comprei meu apartamento com 25 anos, claro, eu financiei ele, mas eu precisava de dinheiro pra dar de entrada, eu já tinha um pouco desse dinheiro, eu pude ter tranquilidade pra mudar de carreira, e aí quando eu mudei de carreira, eu não simplesmente mudei, tem no meu vídeo de carreira eu falo um pouquinho disso, né, de quanto eu me planejei, de quanto eu guardei dinheiro para ter X anos sem precisar trabalhar, com meu custo de vida baixo, pra eu conseguir ter tranquilidade. Então me dá liberdade, me dá tranquilidade também, ter essa reserva de sempre, que eu sempre tive, né? E mudar de país, por exemplo, a gente conseguiu, vamos mudar de país ano que vem? Vamos, a gente tinha dinheiro guardado, a gente podia fazer essa movimentação, sabe? Eu não precisava, agora eu preciso trabalhar mais 3 anos para ganhar dinheiro, para guardar dinheiro, para daqui 3 anos poder me movimentar. Não, eu já tinha isso. Tanto eu como Sheila, né? A gente falou um pouquinho disso lá no outro vídeo. E eu acho que essa mentalidade de guardar o que der pra guardar, reduzir custos, ter um estilo de vida que seja compatível a me dar essa segurança financeira de eu conseguir guardar, me dá tranquilidade, sabe? Eu tentei lembrar quando eu fiz o vídeo com o Sheila se alguma vez eu fiquei sem reserva. E eu acho que teve 2 vezes que eu fiquei sem reserva. Uma delas foi quando eu me mudei pra cá, que eu fiz intercâmbio, né, logo depois da faculdade, e que eu resolvi viajar com o final do tempo que eu tive aqui, e acabei gastando todas as minhas reservas na viagem, porque era a minha prioridade. Eu falei, não sei quando é que eu vou viajar de novo, vou gastar mesmo que eu gaste todas as minhas reservas, porque eu sei que eu tenho emprego quando eu voltar. E eu tinha já um emprego, né, quando eu voltasse. Então, quando eu voltei pro Brasil, voltei a trabalhar, no mês seguinte eu já tinha reserva. E quando eu comprei meu apartamento, que eu tive que pegar minha reserva pra dar de entrada no apartamento, mas também já na sequência já consegui voltar a economizar, até porque a minha prestação do pagamento do financiamento era mais baixa do que o aluguel que eu pagava na época, sabe? Então, eu nunca tive isso assim de vou guardar 10% do meu salário, 30%, não. Eu sempre guardei tudo que dava, tá? Claro que isso não quer dizer que eu não gastasse com coisas que eu queria. Viagens, por exemplo, sempre foi uma super prioridade pra mim, e eu sempre fui viajar, sempre consegui viajar dentro daquilo, porque eu sempre tinha essa reserva, eu tinha dinheiro pra viajar, mas sempre de um jeito bem econômico, de uma maneira que não extrapolasse, assim, pra eu não sentir que aquele montante diminuísse muito se eu fosse mexer nele, sabe? E aí eu acho que, no geral, eu tinha um relacionamento bem saudável com o dinheiro até então, sabe? Esse comportamento de conseguir guardar o máximo que eu pudesse, né? E de poder ter essa liberdade pra eu fazer esse tipo de movimentações. Eu fui sentir que tinha algumas questões que eu precisaria avaliar, trabalhar talvez, quando eu pedi demissão do meu último emprego e resolvi começar a empreender, na verdade, né? Que eu comecei a trabalhar como fotógrafa, que aí tu não tem um salário fixo, tu que tem que vender o teu próprio trabalho, tu que tem que precificar teu próprio trabalho. E quando isso aconteceu, que eu tive que fazer muitas coisas que eu nunca tinha feito, tipo divulgar meu trabalho, tipo vender, tipo botar preço em cima do que eu fazia, eu comecei a sentir outro tipo de dificuldade que eu nunca tinha sentido antes, que era isso de precificar meu trabalho, de cobrar. E não só de precificar, mas de falar para as pessoas qual era o meu preço. E aí, por mais que eu sempre tivesse uma consciência, eu tenho uma facilidade, assim, de calcular o que faz e o que não faz sentido, matematicamente, assim, né, de tipo, olhar, tá, eu preciso trabalhar com isso, se eu vou trabalhar com isso, eu preciso cobrar, mesmo que meu custo de vida seja baixo, eu preciso cobrar uma coisa equivalente que pelo menos cubra meu custo de vida, né? Vamos ver quanto eu preciso cobrar. E aí eu olhava quanto eu conseguia atender de cliente, por exemplo, no mês, pra ver quanto que eu precisava cobrar pra eu ganhar o mínimo lá possível, né? E aí eu também olhava o trabalho de outros fotógrafos pra ver quanto é que os outros fotógrafos estavam cobrando, se aquilo fazia sentido ou não. E eu vi que logo que eu fiz meus cálculos, que eu me posicionava, o que eu precisava de ganhar era quase o que os fotógrafos que estavam mais tempo no mercado cobravam. Que muitos fotógrafos cobravam muito menos
que aquilo que eu olhava, gente, mas como é que essa pessoa faz? Ela não faz cálculo? Se ela cobrar isso aqui, ela não vai sobreviver, né? Tipo, ela não vai conseguir pagar as contas, só se ela tem outra pessoa que pode pagar as contas por ela. E eu nunca quis trabalhar de uma maneira que não fizesse sentido financeiramente, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já, não, vou cobrar o que faz sentido pra eu poder pagar minhas contas, né? E aí, o que aconteceu? Enquanto tinha fotógrafo cobrando R$100, digamos, eu cobrava 400 um ensaio, digamos. Não lembro quanto é que era os preços da época, tá? Não faço ideia agora, mas porque depois eu mudei pra Libra e mudou totalmente, então. E o que acontecia? Eu me sentia nervosa de estar cobrando aquilo, de falar pra pessoa meu preço, me sentia nervosa com a reação dela, porque parecia que eu estava passando a perna nela. Parecia que eu não tinha esse direito de cobrar, que aquilo era injusto e que eu tava enganando a pessoa. E aí foi uma questão que me incomodava. Eu sabia quanto eu precisava cobrar, porque racionalmente eu sabia aquilo, mas era um sentimento que eu tinha. Eu me sentia mal, eu me sentia inadequada, eu me sentia que, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. E cada pessoa que não me retornava, eu achava que era porque, meu Deus, ela descobriu que eu estou enganando ela nesse nível, assim, é o que eu sentia. Aí eu racionalizava e falava, não, mas gente, eu tô sendo coerente com o que eu preciso cobrar, né? Não tava cobrando nada além. E aí, que como foi uma questão forte com relação ao dinheiro que aconteceu na minha caminhada, né? Que mudou, assim, alguns detalhes que eu achei que valia trazer aqui e contar, foi porque como eu tinha esse incômodo muito grande, que isso me atrapalhava, né, no meu dia a dia, e eu tinha que fazer isso toda hora, né? Toda hora mandando orçamento e tal, eu falei, não, eu preciso aprender a lidar melhor com isso. Não tô lidando bem, não tá legal, preciso fazer alguma coisa. E aí me lembrei do livro, eu não sei como é que esse livro reapareceu na minha vida, tá? Porque o meu pai já tinha me dado esse livro, eu acho, e eu não tinha dado bola. O meu pai que me deu, o Pai Rico, Pai Pobre lá quando eu era adolescente, me ajudou na minha construção de educação financeira aí, né? Ele tinha me dado o livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Schiller já fez vídeo sobre esse livro também no canal dele. E aí eu pensei, vou ler, vamos ver sobre o que é, né? Fui ler o livro. E esse livro foi muito importante pra passar por esse processo nessa fase. Acho que o livro tem algumas questões que não acredito e que não fazem muito sentido pra mim, mas no geral, o que ele me fez refletir, pelo menos naquele momento, eu acho que eu li ele 2 vezes, outro momento que eu tive algumas dificuldades, eu reli ele. Ele me fez olhar pro meu histórico com dinheiro, justamente isso que eu tô contando pra vocês, ele me fez olhar pra isso, me fez entender o que faz, por que eu acho que isso pode ser ruim, por que eu tô me sentindo tão ruim quando a temática dinheiro tá entrando aqui, sabe? Ele te faz olhar pra essas crenças que às vezes são culturais, às vezes são da nossa história, às vezes sobre os nossos pais, de como a gente foi criado, e coisas que ficam enraizadas na gente. Então esse sentimento que eu tinha, ele tinha a ver com coisas que eu escutava a minha vida inteira, talvez, e que não necessariamente era o que eu pensava, porque quando eu fazia um cálculo racional, pensava racionalmente naquilo, eu falava, não, mas não tem nada de errado, eu não conseguia enxergar qual era o problema. E aí, lendo esse livro, ele te diz pra refletir sobre questões relacionadas à tua vida, e ele dá muitos exemplos com relação a isso também, da história dele, né? E aí, ele faz a gente refletir, quando a gente primeiro teve a percepção sobre dinheiro, o que a gente escutava sobre dinheiro na infância, o que as pessoas que nos cercavam falavam. E eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu identifiquei vários pontos ali de coisas que poderiam ser, não a causa, mas que um alimento para aquele tipo de crença de que o dinheiro é ruim, que dinheiro é mau, que pessoas que têm dinheiro são snobs, ou qualquer coisa ruim relacionada ao dinheiro, que às vezes vem de origens diferentes para diferentes pessoas, né? Às vezes, mesmo a gente tendo a mesma criação, a gente absorve coisas diferentes com nossos irmãos, por exemplo, né? E é claro que eu acho que se todo mundo fizer essa volta aí, a maioria das pessoas vai encontrar coisas ruins relacionadas ao dinheiro, porque o dinheiro é muito... É um tema sensível ainda, até hoje, eu acho, né? E aí, por exemplo, quando eu pensei com relação a isso, algumas coisas pra mim eram muito fortes, que lembrei, né? Mas não eram as únicas, né? São muito micro detalhes que a gente lembra com relação à nossa vida, que podem ter impactado aquilo. E aí eu lembrei, por exemplo, que meu pai sempre foi uma pessoa que... Ele tinha o negócio dele, e as pessoas ficavam devendo pra ele, passavam a perna nele, e ele não tinha coragem de cobrar as pessoas. Ele, tipo assim, não... mas a pessoa tá com uma fase ruim. E aí, o que era a narrativa? Ele é muito bonzinho, e ele não consegue cobrar. E aí eu ficava com aquela coisa assim, ele é bonzinho, ele não está tirando o dinheiro da pessoa, por exemplo, não consegue cobrar. Escuta a narrativa ali, pensa a dificuldade que eu tava tendo. Tenho certeza que foi sobre essa situação que me veio o sentimento? Não tenho certeza, mas pode ter sido um dos motivos, né? Outra coisa com relação ao dinheiro, a minha mãe sempre fazia uma questão de ressaltar que a gente estudava em escola particular porque eles faziam muito esforço para conseguir pagar aquilo, mas que a gente não era da mesma classe social deles, que a gente não tinha casa própria, que meu pai tinha um carro muito velho,
E aí ficava um sentimento de que como se eu não pudesse ter os mesmos direitos que aquelas pessoas que estavam estudando comigo, talvez, ou qualquer sentimento com relação à inadequação, com relação a pessoas que têm dinheiro, por exemplo, né? Só que é engraçado que isso não aparecia quando eu tô lá, mesmo antes disso, que eu tô guardando meu próprio dinheiro e tá tranquilo. Agora, quando eu tenho que cobrar das pessoas, isso veio como impacto. Lógico que a minha mãe, por exemplo, nesse exemplo, eu sei que ela tava super bem intencionada, porque ela não queria que a gente se achasse superior, por exemplo, por estar estudando numa escola particular, sendo que ela dava aula em escola pública também, e aí tinha os amigos que eram de escola pública. Ela sempre fazia questão que a gente interagisse com pessoas de classes sociais diferentes. Então, era uma preocupação genuína dela e interessante, só que acabava que podia estar minando a minha confiança com relação a isso, ou tendo impactos com a minha relação com o dinheiro. E não sei se foi uma questão, se foi outra, se não tem nada a ver com isso, mas quando eu consegui olhar pra isso, começar a entender que esse sentimento talvez não fizesse razão de existir, porque não era o que eu efetivamente acreditava. No livro ele também fala muitas coisas com relação a você ter mais dinheiro significa o quê pra você? Talvez você ter mais dinheiro, você vai ter possibilidade de ajudar mais pessoas. E quando o dinheiro tá nas mãos de pessoas que são conscientes e que conseguem ajudar mais gente, empregar mais pessoas, talvez isso seja mais benéfico do que essa mesma pessoa que tá bem intencionada, que tem boas intenções, a gente, no caso, né, esteja sem dinheiro. Se tu tá sem dinheiro, muitas vezes não consegue se ajudar e nem ajudar outras pessoas. Então, ele me ajudou a construir, a recalibrar essas narrativas na minha cabeça, sabe? Eu imagino que tenha sido algo em relação a isso, porque esse sentimento foi se dissipando e foi diminuindo muito aos poucos. Tanto que eu falei que eu reli depois de um tempo, né? Eu acho que em algum outro momento eu senti algum incômodo com relação a isso e resolvi reler. E aí, depois de um tempo, isso meio que sumiu. Isso meio que se transformou numa confiança de que não, eu preciso cobrar isso é só um dinheiro. Não é pessoal, não é nada. É tipo assim, ó, é matemática, é um trabalho que precisa ser remunerado, sabe? Uma conta básica de como a gente vive num sistema capitalista que precisa ter essa troca. É assim que funciona o sistema. Isso não é pessoal. E isso passou. Passou simplesmente. Eu sou muito, muito tranquila com relação a isso. Isso não me incomoda nada. Tem que falar um valor, tem que cobrar. Não me incomoda em nada isso hoje, sabe? Nesse meio período também, eu inclusive, vocês não sabem essa novidade, né? Inclusive, em algum momento ali da pandemia, eu tava pensando em fazer um curso ou alguma coisa relacionada a isso para ajudar os fotógrafos a precificarem seus trabalhos, porque eu vi que eu conseguia fazer uma coisa muito racional pensando no quanto eu precisava cobrar, mas a maioria dos fotógrafos não faziam, né? E eu percebia isso, porque eu olhava e falava, gente, esse modelo não funciona. Como é que tu vai cobrar isso e pagar as contas no final do mês, né? Então eu tava pensando em fazer isso, depois acabou que eu mudei meus rumos e achei que fazia mais sentido eu trabalhar para um grupo menos nichado, digamos assim, né? E fez sentido, né? Enfim, escolhas. Mas só pra vocês dizerem como o dinheiro foi presente nesse momento, foi um tema da minha vida. Trabalhei em banco, né? Tive essa questão com o dinheiro de que eu estudei um pouco mais. Nesse período eu também li o Badass at Making Money. Eu não sei se tem tradução desse livro em português, mas eu vou colocar a versão dele em inglês. Ele é ideias muito parecidas dos Segredos da Mente Milionária, outra pessoa que escreve, então tem outras histórias ali. Ele talvez seja um pouco menos místico do que o Segredos da Mente Milionária. Não místico, mas o Segredos da Mente Milionária ele te diz assim, repita na frente do espelho tantas vezes. E por mais que eu ache uma besteira, e que eu não tenha feito isso, confesso, eu entendo o propósito daquilo, pra te fazer relembrar que aquilo é uma frase de afirmação, né? Eu tenho um pouco de preguiça desses negócios, pra falar bem a verdade, mas eu entendo o propósito, porque eu sei que tem pesquisas que mostram que tu faz isso, e que tu realmente te ajuda a isso, né? Então pra muitas pessoas talvez esse tipo de coisa ajude. Esse outro livro não tem muito isso, mas a dinâmica dele de mentalidade é muito parecida. A gente olhar pra nossa mentalidade com relação ao dinheiro e de como estruturar ela de uma maneira de que ela nos ajude e não nos atrapalhe. Eu acho que esses foram os principais processos que eu tive com relação ao dinheiro. Até hoje, eu acho que eu tenho uma relação saudável. Eu acho que, comparando com a maioria das pessoas, eu acho que, no geral, eu sempre tive uma relação saudável com o dinheiro. Nesse período ali, eu acho que eu tive uma dificuldade ali que eu consegui, aos poucos, me sentir melhor com relação a isso e ter mais fluidez pra tratar desse assunto. Mas tem coisas, assim, que mesmo ganhando bem mais hoje do que eu já ganhei na minha vida, né? Eu sou muito cuidadosa com relação ao dinheiro. Eu acho que eu sigo achando que o dinheiro me dá liberdade e que não é que eu queira ter dinheiro pra sempre e cada vez acumular mais, não é isso, é que eu ainda tenho metas financeiras que eu não alcancei e que eu sinto que eu preciso alcançar pra eu me sentir tranquila. Então, por exemplo, a gente não comprou nossa casa aqui, a gente torra uma grana por mês de aluguel. Então, enquanto que a gente não tiver essa casa comprada, que a gente consiga pelo menos tô pagando o financiamento dessa casa, que aqui é muito mais vantajoso que pagar aluguel, os aluguéis são caríssimos. Então, enquanto que eu não tiver nessa
da casa que a gente vai comprar, que a gente tá pagando pelo menos o financiamento da casa, parece que eu não tô ainda tranquila pra eu gastar dinheiro. Eu ainda estou no processo de guardar o dinheiro pra eu conseguir ter essa tranquilidade. Mesmo assim, eu já tenho muita tranquilidade, que eu sei que eu trabalhando mais um tempo, eu vou conseguir dinheiro da casa, ou dinheiro pra estar mais tranquila financeiramente, de não depender tanto do meu trabalho de dia a dia pra sobreviver, mas isso ser só um extra, né? Que esse é um dos outros grandes objetivos. Então, eu acho que por isso eu ainda sou muito cuidadosa com isso. Na verdade, provavelmente isso tem a ver comigo também, com o meu processo todo, e provavelmente eu vou continuar sendo cuidadosa. O que eu tô precisando encontrar agora é quase o oposto que a maioria das pessoas precisa, que é me sentir mais confortável em gastar meu dinheiro. Eu me sinto tranquila, relativamente tranquila, em gastar coisas que eu acredito que têm valor, que eu acredito que são importantes, que vão fazer diferença na minha vida. Mas eu não super gasto com coisas ou muito caras, ou que não acho que seja relevante. Eu penso muito ainda sobre os meus gastos, sabe? E talvez eu ainda tenha um espaço de evoluir nesse equilíbrio, que hoje eu tenho mais conforto financeiro e eu poderia curtir mais, talvez, esse conforto que eu tenho, ao invés de esperar por ter mais essa tranquilidade, ter meu imóvel, de ter um pouco mais de tranquilidade financeira para poder usufruir disso. Eu tenho já margem para usufruir, um pouco mais, assim, não vai fazer tanta diferença para mim no dia a dia, mas como, sei lá, eu comentei com o Schiller esses dias, eu acho que eu tava tão acostumada a vida inteira a tratar o dinheiro e as coisas que eu compro de uma maneira que eu não preciso de muita coisa, o custo é mínimo e coisa assim, que eu nem tive tempo ainda de reajustar essa bússola aí de será que eu gasto? Será que eu não gasto? Eu ainda acho que gasto uma energia que talvez não precisasse. Mas ao mesmo tempo isso me dá tranquilidade de assim, sabe? Eu sei que eu não tô gastando muito, eu sei que eu não preciso me preocupar com isso, porque eu sei que eu ganho muito mais do que eu gasto. Mas também nem tô com tempo ultimamente de conseguir pensar no que gastar, né? Porque os últimos tempos agora eu tava tão envolvida com o trabalho que quando tu não tem oportunidade de gastar dinheiro com alguma coisa, tu acaba não gastando. Mas tem coisas assim, por exemplo, a gente comprou um carro, a gente comprou o carro que a gente gostaria, um carro bom também, né? Que a gente valoriza a qualidade das coisas que a gente compra. Se eu vou comprar um eletrodoméstico ou equipamento de trabalho, eu procuro de melhor qualidade. A gente não economiza em viagens, por exemplo, o Schiller comentou, acho, no nosso vídeo também, que viagens é uma coisa que a gente prioriza e gosta de ir. Restaurantes, comida, coisa assim, a gente gosta também, apesar de a gente não ter feito, mas isso não é por causa do gasto, é mais por falta de organização do nosso tempo mesmo. E aí, nesse contexto também, eu acho que vale ressaltar que você já deve ter percebido, né, que a gente não é de ficar ostentando coisas, eu acho que a gente não se importa o que a gente vai aparentar. Talvez devesse me preocupar um pouco mais, talvez, porque às vezes as pessoas acham que eu não ganho dinheiro nenhum, né? Eu acho que a gente funciona melhor, eu e o Schiller, eu acho, uma coisa assim de valorizar o que pra gente é importante de verdade, sabe? Então, a gente gosta de ter coisa de qualidade? Gosta. Mas eu não preciso ter uma coisa que estampe a marca tal pra mostrar como eu tenho um símbolo de status, sabe? Não é nesse ponto. É só porque a gente gosta de ter coisa de qualidade mesmo. E aí, também isso eu acho que vem um pouco da criação, né, que a gente teve. Se eu for parar pra pensar, a minha família, eu venho de uma família muito simples, né? Uma família que meus pais, os dois eram filhos de agricultores, moravam no interior, não tinham acesso a quase nada, sabe? Mal tiveram acesso à educação. Quer dizer, tiveram, né? Conseguiram estudar. Minha mãe foi a primeira da família inteira dela que fez curso superior, sabe? Meu pai não tem curso superior. Minhas avós, a minha avó era analfabeta, a outra avó estudou 1 ou 2 anos até primeira, segunda série só, sabe? Então, venho de um background de família simples, realmente muito simples. E aí, sempre foi valorizado, desde a minha infância, o tempo que a gente gasta junto, as atividades que a gente faz junto. Isso era uma coisa que sempre foi dado valor. A comida sempre se deu valor. Acho que por isso que eu também não tenho muitas questões com gastar com coisa de comida, né? Família italiana também, então valoriza o que come, sabe? E não necessariamente comer fora, porque na minha época, quando eu era criança, mal existia restaurante na cidade onde eu morava, né? Tipo assim, tinha um restaurante de buffet ou coisa assim, mas não era uma coisa assim, nossa, uau, vamos agora gastar com uma refeição. Não é nem isso, é de comprar produtos de qualidade pra cozinhar em casa mesmo. Mas meu pai sempre foi de comprar frutas, por exemplo, diferentes, mesmo que elas fossem caras no supermercado, ele trazia pra gente provar, porque essa coisa de comida sempre foi valorizada. E aí eu acho que eu trago isso também junto, né, da minha criação. Minha avó, que já morreu, né, minha avó por parte materna, ela assim, ela guardava lá o dinheirinho dela da aposentadoria ó o raciocínio, né, se ela ficasse doente alguma coisa, se precisasse, ela tinha ali, não precisava depender dos outros, ó, o que eu falei, independência, liberdade, né, e ela tava lá com um casaquinho velho dela, ela usava uma camiseta minha que eu
eu viajei pro Rio na viagem das oitavas 20 anos antes, ela seguiu usando, porque eu não queria mais a camiseta, ela seguiu usando, assim, sabe? Então é uma coisa, eu acho que vem, assim, da minha criação também. Meu pai sempre foi uma pessoa muito simples, que não se importou com aparência, com nada. Ele até hoje, né, a gente teve que insistir pra ele trocar de carro no outro ano, porque o carro dele tava ficando muito velho. Ele tinha condições, né, de comprar outro carro. Ele não liga pra roupa que ele estiver usando. Se alguém der uma roupa pra ele, ele usa. A minha mãe ria dele, porque ele usava na ordem que tinha pilha de camisetas no armário. E a minha mãe, o contrário. A minha mãe sempre se importou mais com relação às coisas de aparência, a comprar roupas de marca, coisas de qualidade. E é bom, por um lado, porque eu aprendi a olhar coisas de qualidade com ela, né? E ela tinha muito isso do presente pras pessoas, de demonstrar afeto com presente, com coisas, né? Por outro lado, ela tava sempre endividada. Então eu tive 2 exemplos bem opostos em casa. E eu acho que isso ajudou a construir, assim, o que a gente dá valor hoje. Então, por mais que a gente tenha mais dinheiro, a gente quer pra ter mais conforto, pra ter mais qualidade de vida. Mas eu não me importo hoje, continuo não me importando muito em demonstrar coisas pros outros, em parecer, sabe? Eu acho que a gente se importa mais com o que a gente é. Talvez eu devesse me importar um pouquinho mais? Talvez, porque eu sou uma figura pública, eu vivo da minha imagem também, e às vezes o que eu mostro é o que eu comunico também. Então isso talvez é importante. E eu tô começando a prestar um pouco mais de atenção nisso e me ajustando. E eu não acho que todo mundo tem que se preocupar com isso, ou que todo mundo tem que ser assim, assado, ou que é certo e errado, não. Eu acho que a gente tem um equilíbrio pro que funciona pra gente, e dependendo da época da vida da gente, né? Talvez até esses dias eu não sentia essa falta, talvez hoje eu comece a sentir, comece a me importar um pouco mais com isso, pra achar meu equilíbrio, o que funciona melhor hoje, pra minha realidade de hoje. Mas é isso, assim, eu acho que isso que é o que eu tinha pra trazer pra vocês com relação a como eu lido com o dinheiro, que não é só com dinheiro, né, com relação ao que eu dou valor na vida, no final das contas, né, mas eu acho que contar pra vocês esse histórico talvez ajude vocês a ter algum insight, a entender algumas questões relacionadas a vocês mesmos e pensar nesse processo não como um certo e errado. Se vocês veem uma pessoa agindo diferente, talvez ela tenha valores diferentes que o seu, talvez ela tenha uma história diferente que a sua, né, então a gente olhar pra nossa própria história e validar ela e entender o que faz ou não faz sentido na nossa vida nesse momento, tentar achar esse equilíbrio. Eu acho que por mais que eu lide bem, é uma questão que eu lido bem, não é uma coisa que me traz incômodos, me traz preocupações, especialmente porque hoje eu tenho uma certa segurança, um conforto com relação a isso faz bastante diferença, não tô dizendo que não faz, né, lógico que faz, mas eu sempre lidei bem com relação a isso, talvez porque nunca tenha super me faltado, né, vamos combinar que, né, eu tive um emprego muito bom desde muito cedo, né, quando o dinheiro foi meu, né, que eu tô falando. Então, eu acho que essa tranquilidade também vem um pouco daí, né, lembrei do meu pai falando, parênteses, antes de acabar o vídeo, eu acho que essa história é boa. Meu pai foi fazer o vídeo de inauguração da loja dele nova. Pra quem não sabe, eu contei aqui no canal, tem vídeo falando da enchente do Rio Grande do Sul, que atingiu a loja dele, e muitas pessoas pedem pra eu contar como é que tá agora. Vou ver se quando eu for pro Brasil, se eu atualizo vocês, mas eu não contei essa história ainda, então vou contar bem rapidinho, só porque tem a ver com relação a isso de dinheiro, né? O meu pai tem essa visão muito positiva com relação às coisas, né? A minha irmã tava me contando que quando o menino que tava gravando o vídeo dele falou assim, conta sobre a enchente dele, não, tá tudo bem, a gente passou, a gente já teve situação pior. E dela olhou assim pro meu pai e falou assim, mas que situação pior que tu teve? Que a tua loja inundou e tu perdeu tudo que tu tinha construído em 35 anos de empresa. Daí ele falou assim, pra mim era muito mais difícil quando eu tinha 4 filhos pequenos e eu tinha que estar lá trabalhando fora do horário pra ver se eu conseguia ter dinheiro, que eu não sabia se eu ia ter dinheiro pra todo mundo comer no final do mês, quando a gente era criança, né? Pra mim aquilo era muito mais difícil, porque eu tinha outras pessoas dependendo de mim e eu não sabia se eu ia ter dinheiro. Aquilo, assim, era difícil. Hoje, mesmo que a loja, né, dele não tivesse conseguido se reerguer, agora eles estão tentando, né, reinauguraram, pra quem quiser atualizações, né, postei lá no Instagram, e ele falou, hoje, mesmo que eu perdesse tudo que eu construí em 35 anos, meus filhos são independentes, não dependem de mim, eu tenho a minha casa e tenho o meu carro, então eu não é tão ruim o cenário, mesmo perdendo tudo que construiu, não é tão ruim quanto a situação e a preocupação que ele tinha quando a gente era criança. Então isso que eu tô dizendo, saber lidar com o dinheiro quando a gente tem uma certa tranquilidade, um certo conforto. Eu nunca passei o perrengue que o meu pai passou, por exemplo, né? É muito mais fácil, né? Não tô dizendo que eu sou divinamente assim, eu sou toda esclarecida, não é isso. É que também a minha condição me permitiu conseguir construir essa relação tranquila com relação ao dinheiro. E cada um aí tem a sua história, sua história única. Às vezes as mesmas pessoas têm irmãos, né? Passam por histórias parecidas, mas suas narrativas são diferentes e acabam impactando de maneira diferente a história de cada um. Mas espero que essas reflexões aí tenham gerado algum insight aí pra vocês. Estamos sempre em busca de nossos equilíbrios e nossos processos aí de autoconhecimento que nos ajudam a construir uma vida mais tranquila, né? Acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, se ficaram alguma dúvida, me contem se vocês gostaram de escutar a história, se deu alguns insights aí. E eu adoro ler os comentários de vocês.
Sempre que dá, eu respondo aí. E se tiverem dicas de alguma coisa que vocês querem saber mais, eu posso trazer pro canal para um próximo vídeo, tá? Um beijo e até o próximo.